Meus irmãos, boa tarde a todos. Mais uma vez, a alegria vem ter conosco, nos trazendo tantas lembranças, principalmente no mês de outubro, mês demarcante de tantos vultos que nos trouxe a luz do Espiritismo, a luz do conhecimento geral. E nós, ligados ao país da gratidão, estamos focando aqui, por exemplo, o nome de Allan Kardec, mas sem deixar de pensar em Gandhi, São Francisco de Assis e todos aqueles vultos que antes desses trouxeram para nós a iluminação da nossa alma. Mas Kardec, que nós focamos agora, destacamos com muita gratidão, é aquele druida, aquele leonês que corajosamente foi determinado pelo plano espiritual a receber Jesus da Igreja Católica e desenvolver para nós todo o conhecimento que tira a nublagem do nosso espírito ainda tão ignorante. E ainda ele vem nos convidando cada vez a alimentar a nossa alma com a luz desse conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual estamos à beira numa tarde como essa. Nós vamos então vibrar no coração de todos que nos assistem, pedindo a Jesus para clarear os nossos corações com sentimentos mais positivos, trazendo a lume a todos nós a obrigação do dever bem cumprido, mas dentro do cristianismo revivido. Que o Cristo de Deus possa então nos encontrar com mais facilidade com o nosso desejo de acreditar que Allan Kardec em nossas vidas, e ainda chegando até Chico Xavier, que foi o nosso contemporâneo, com certeza vamos ser mais iluminados pelo nosso esforço. Mas iluminação é essa que nós temos que levar a letra do Evangelho para as nossas ações urgentemente. Segundo Allan Kardec, a gente percebe que o capítulo 11, que amar o próximo como a si mesmo, é a lida maior do Evangelho. E esse capítulo, tendo o mandamento maior, indica logo o capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação. Não é fora de nada mais, é fora da caridade. Então é o bem vivido. E Emmanuel nos fala que a caridade não é simplesmente uma virtude. Ela é a instituição que todos podem movimentar na ação do bem. Então não é preciso ser religioso, é preciso ser cristão. E é isso que nós estamos buscando nessa tarde, oferecendo a todos as nossas vibrações amorosas e fraternas. Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Oi para todos. É muito bom estar aqui mais uma vez, podendo juntos compreender um pouco mais do Evangelho e buscar fazer com que todos nós, no dia a dia, possamos partir para a prática. Nós estamos em um momento, como diz Emmanuel nas obras de Chico Xavier, que o ser herda do ser. O que isso quer dizer? Nós temos todo um manancial de ensinamentos que nos trouxeram os trabalhadores da primeira hora. Eles nos trouxeram conteúdos riquíssimos que nós temos em nossas mãos e esses últimos, como Kardec, por exemplo, codifica para nós a doutrina espírita. Então, sobre a espiritualidade, sobre a religiosidade, nós temos uma riqueza enorme. Nós temos toda uma literatura espírita religiosa que está em nossas mãos para que nós possamos nos educar para superar as nossas dificuldades. Mas mesmo assim, o ser humano ele ainda se encontra muito desesperado, ele ainda se encontra com pouca fé. Então, o que nós podemos fazer? Continuar as nossas caminhadas e buscar a todo custo, a todo dia, fortalecer essa fé que falta em nós. Mas ela falta em nós porque nós não estamos buscando como deveríamos. E é por isso que nós estamos sempre aqui nos esforçando para que nós possamos buscar e também passar essa ideia para todos que nos assistem. Nós vamos dar seguimento no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item de hoje é o mal e o remédio. Será a terra um lugar de alegrias
um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, pois lágrimas ardentes e sofrimentos amargos. E por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, voltai os olhos para o céu e bendizei o Senhor por vos querer experimentar. Ó seres humanos, então só reconheceis o poder do vosso Senhor quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado vossos dias de beatitude e felicidade? Então não reconheceis o seu amor senão quando vos tenham adornado o corpo em todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a alvura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tanto chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre o monturo, disse ele a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Então vamos lá, o mal e o remédio. O que é o mal? Nós vamos então utilizar um sinônimo. O mal é a ignorância do ser humano. É a ignorância do Filho imortal de Deus que ainda está em um patamar infantil. Quer dizer, ele ainda é uma criança, um espírito que está começando a sua jornada agora. Então o mal é a sua ignorância que aflora em cima dos outros. São os seus excessos que jogamos em cima dos outros. E nada mais natural que esses excessos que nós praticamos em cima dos outros, para que sejamos corrigidos, então Deus faz com que a gente sinta da mesma maneira, de igual ou às vezes até um pouco mais. Como assim? Vou explicar. A partir do momento que no passado a gente fez um mal ao outro, mas que agora no presente nós por intuição já estamos melhorando, então o mal que nós fizemos ao outro, nós seremos corrigidos de uma forma abrandada. Mas quando a pessoa fez o mal no passado e continua fazendo mal no presente, ela não está buscando uma maneira de se corrigir, então pode ser que ela sinta o mal que fez ao outro dobrado na existência seguinte. Como assim? Ela vai pagar um pouco mais, ela vai sofrer um pouquinho mais aquilo. Por quê? Porque ela não está buscando se corrigir. E aí então, para nós entendermos melhor o que quer dizer que essa lei de ação e reação, causa e efeito, o que significa que sofremos os excessos do passado, é mais ou menos assim. Na minha infância existia um brinquedo, um carrinho, que ele se chamava bate e volta. Então, a gente pegava ele, jogava ele no chão, ele ia lá na frente, batia e voltava. Funciona da mesma maneira com todos nós. Nós, no passado e até no presente, estamos batendo nos outros, estamos prejudicando os outros, estamos traindo os outros, estamos roubando os outros. Então, nós estamos batendo nos outros. Só que tem uma coisa, vai voltar para nós. Essa é a lei de ação e reação, causa e efeito. E é por isso então que o mundo ele passa pelo que nós chamamos de mal, misérias, decepções e aflições. E qual que é o remédio para tudo isso? Nós elevarmos a fé em nós, a resignação em nós, buscar superar as dúvidas e manter a nossa fé em Deus para superar todas as dificuldades. E ter a seguinte noção, como foi lido aqui, olha. Vamos lá, aonde eu estava, olha. Senhor, conheci todas as lágrimas da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Nós temos então de dizer isso nas nossas orações e obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. E agradecer sim por todas as dificuldades que nos são dadas. Por quê? Porque são esses sofrimentos, essas dificuldades pelas quais nós passamos, que irá nos ajudar na nossa transformação moral, que irá fazer com que a gente mude.
Porque a partir do momento que nós vamos tendo noção do que está errado, nós vamos buscar fazer o certo. E o ser humano nessa terra, ele só aprende o que é o certo quando ele então sente na sua pele o que ele fez de errado. E aí então nós chegamos no item seguinte, que vem nos dizer: a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o ser humano em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Não tem como a felicidade ser deste mundo aquela que todos nós almejamos, que é a paz, que é moradia para todos, trabalho para todos. Resumindo, dignidade para todos. Porque nós ainda não conseguimos essa felicidade. Porque nós não temos condições ainda de ter essa felicidade. Porque existe o que eu disse antes, uma ignorância em nós, que a partir do momento que temos interesse por algo terreno, a gente então prejudica o outro. Leva vantagem em cima do outro ainda. Por quê? Porque para nós, a felicidade que prevalece é aquela dos excessos. É aquela na qual nós precisamos do supérfluo. É aquela na qual nós precisamos estar melhor do que o outro. Ter uma casa melhor, ter carros melhores, ter um corpo mais bonito, entre tantas outras coisas. É uma felicidade efêmera. E por estarmos buscando isso, estamos sofrendo. Por causa dessa felicidade errônea, estamos sofrendo. Mas a verdadeira felicidade ela pode ser alcançada. Aquela na qual iremos viver em um mundo de paz, na qual a Terra ainda vai fazer parte, em um futuro distante. Mas para que isso aconteça, é preciso que todos se identifiquem com Deus de verdade, se identifiquem com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus, com a fraternidade de Deus, e que não tem excessos em cima do outro, e que ele realmente busque o seu necessário, tenha posse do necessário, paz na consciência e fé no futuro. Por isso que os mundos felizes que nos traz o Evangelho são felizes, porque lá ninguém pratica maldade em cima do outro, ninguém prejudica o outro, todos auxiliam uns aos outros. Então lá ninguém tem a falta do necessário, mas também não existe o supérfluo. Não existem expiações, porque lá não existe o mal. Que bacana. Procurando movimentar em nós aquela coragem que todos os espíritos amigos vêm trazer para todos nós, com aquela certeza que somos filhos de Deus. Nessas duas leituras da felicidade que não é deste mundo e o mal e o remédio, o equívoco está aí, que nós queremos voltar para Jesus só a hora que nós estivermos bem. É o contrário. Nós temos que estar sempre com Jesus, porque Ele trilhará conosco em todos os percalços da vida que foram criados por nós mesmos. Então, não perdendo a vinculação positiva com Cristo, vibracionalmente, é lógico que nós vamos entender que dentro desse capítulo, que é bem-aventurados os aflitos, todas as aflições, todos os homens passarão. Só que nós vamos passar com mais consciência, porque nós sabemos que nos paramos de toda a espiritualidade está a reação que veio das nossas ações, que o Alexandre já falou para nós. Então é louvável lembrar do Cristo em todas as horas. Isso porque, estando com Ele, Ele já está conosco. E é na pessoa do próximo que nós vamos corrigir os nossos erros, as nossas aflições. E lá também está o remédio, porque o mal que nós fizemos para a humanidade, essa humanidade voltará para nós, não cobrando, nos aceitando, mas também pedindo a nós para reajustar com todos eles. Essa é a lei da reencarnação, que é dirigida pela causa e efeito. Então nós vamos observar que bem-aventurado esses aflitos não é aquele que chora, não é aquele que grita, é aquele que entra na brandura da aceitação e volta para si mesmo, acreditando que passo a passo, fracionadamente, o conteúdo errado que nós plantamos, nós vamos ressarcir. Que nós não podemos comer o fruto na hora que planta a semente. Tem um espaço maior para a gente cultivar,
para a gente tolerar os espinhos, as ervas daninhas que chega, que parece que é o sofrimento, mas não é não. É o reajuste com a causa de Deus que já está em nós. Muito bom. Bem, conforme a Donda disse, o que nós precisamos compreender? Nós estamos no caminho da felicidade. Mas desde que estejamos resignados, desde que nós estejamos aceitando os desígnios de Deus, significa aceitando as vicissitudes que Deus nos envia. A partir do momento que nós aceitamos e vamos superando todas as nossas dificuldades, por mais duras que sejam, lembrando que o médico das almas é o Cristo, lembrando que ninguém chega ao Pai senão por Ele, lembrando que Ele é o caminho do progresso. Mas muitos de nós ainda se dizem incapazes de entendê-lo. Mas basta se concentrar naquelas frases que eu sempre repito. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aceitar Deus em nossas vidas. Aceitar o fato de que Deus está dirigindo as nossas vidas por mais difíceis que sejam. E então elevarmos as nossas orações até Ele, elevarmos as nossas orações até o Cristo. Consequentemente, muitas coisas serão amenizadas em nossas vidas. Muitas orações e intuições, pressentimentos, vamos ter para conseguirmos então superar melhor as nossas dificuldades. Então que nós possamos entender que o Cristo, além de ser o médico das almas, Ele também é o alívio para todos nós que somos seus irmãos menores. É o remédio, né? É o remédio. Então vamos prosseguir aqui, lembrando outra vez Allan Kardec, que Chico Xavier alcançou divinamente bem, dentro de todos os parâmetros doutrinários, o Chico não fugiu do Cristo e nem de Allan Kardec. E nós escolhemos, parece pequeno livro, É Luz e Vida, de Emmanuel. Então é uma leitura bastante preciosa para o momento que nós estamos vivendo. Ele fala assim, quando a compreensão estiver conosco. Nós que vivemos nesse blá blá blá, Alexandre, falando tanto de evangelho, lendo tanto evangelho, precisa preocupar, porque depois que a gente faz tudo isso, a gente vai ser lido também por aqueles que nos alcançam, às vezes até com críticas. E isso é importante para nós. Que todos os baluartes passaram por sofrimentos, né? E foram repudiados de acreditar na lei de Deus. E nós que estamos aqui outra vez, querendo que essa compreensão esteja conosco, Emmanuel vem desmembrar como é que ela está conosco, como é que nós podemos lidar. Então, quando a compreensão estiver conosco, quando a compreensão estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a dificuldade respeitável de um irmão. Olha, uma frase, parece que é simples demais, né? Mas quando a gente tiver essa compreensão nos olhos, nós vamos trazer o outro, que a gente só fala o outro, aquele, trazer como irmão. A gente vai observar a cicatriz dele como uma dificuldade que a gente tem que respeitar. Mas isso é quando nós estivermos com a compreensão nos olhos. Aí vem outro tópico. Quando a compreensão morar em nossos ouvidos, receberemos a injúria e a maldade, nelas sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daquele que nos observam sem exato conhecimento. É aí aquele que nos critica. E isso nós temos que fazer dessa crítica um degrau, saber que ele está naquele estágio de crítica. Mas se nós já tivermos a compreensão, nós vamos ver com os olhos do entendimento já. Então, isso não vai nos perturbar. Quando a compreensão se nos aninhar no próprio verbo, o falso julgamento surgirá junto de nós por enfermidade lamentável de quem nos procura e saberemos fazer o silêncio bendito com que se possa, tanto quanto possível, impedir a extensão do mal. Isso aqui ele está voltando para crítica, para calúnia, para aquele que fica nos julgando. É melhor que a gente silencia, mas silencia com amor. Aprender com amor. Porque isso vai impedir que esse mal dilate.
que às vezes o nosso sofrimento vai dilatar o próprio mal que o outro parece estar nos fazendo. Quando a compreensão se nos associar ao raciocínio, identificaremos, nos pensamentos infelizes a deplorável situação da sombra. Então a sombra está nos visitando, né? Diante da qual acenderemos a luz da fé para a justa resistência. É o que o Alexandre fala muito na fé. A fé que vai fazer com que a gente resista todo o mal que vem até nós e todo o mal que pode sair de nós também. Porque se a fé está conosco, nós vamos deixar de elaborar o que não presta. Quando a compreensão clarear-nos o sentimento, a rigidez espiritual jamais encontrará guarida em nós outros, porque o calor da beneficência irradiar no espírito, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos companheiros que ainda se confia à ignorância. Então nós somos o intermediário entre o mal e o bem, e entre o mal e o remédio também, que a nossa posição do comportamento que nós tiver em cada situação, ou vai ajudar o mal ou vai ajudar o bem, porque seremos espelhos, que a gente só olha para o outro apontando o dedo naquilo que não está de acordo conosco. E tem que fazer o contrário. Nós temos que ver, por exemplo, a pessoa tem 1% de erro e 99% de acerto. Mas devido à nossa ignorância, à nossa falta de compreensão aqui, a gente vai ver aquele ponto errado, porque nós estamos naquele patamar. Quando a compreensão brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade, e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para as tarefas do amor que o Mestre nos legou. Aqui está o perigo. Se Deus, por exemplo, está dando tanto calor para nós aqui na Terra, o que nós temos que fazer sem reclamação? Aumentar o calor humano e ajudar aquele que não está suportando. Então, eis aí uma grande oportunidade para todos nós. Se está o frio, dá o cobertor. Mas se está o calor, vamos dar o refrescor da nossa alma. Aí ele fala assim: bem-aventurados limpos de coração, proclamou o excelso amigo. Sim, bem-aventurados que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontra e apagando os variados infernos que a ignorância inflama na terra para o tormento da vida. Maravilha, né? Coisa boa. Emmanuel é tão interessante em nossa vida e é tão importante que às vezes as leituras que ele traz para nós através de Chico é dura para nós por causa do nosso condicionamento do erro. Mas na mesma hora ele traz aquele unguento. Ele dá uma esperança que nós vamos ser melhores. Então que possamos mais uma vez nessa tarde abençoada e ensolarada aqui em Uberaba, desejar a todos, nós juntos aqui, eu e Alexandre e eu, fazendo essa dupla com o desejo de crescer espiritualmente, que possamos então vestir a camisa da doutrina e fazer a mesa do bem para todos que nos procuram. Que Deus nos abençoe. A partir do momento que nós entendemos a necessidade de nossa identificação com Deus, aí vem esta compreensão que a Donda falou. E a partir do momento que nós temos essa compreensão, essa consciência, o que vai acontecendo? Nós vamos sim aceitando as dificuldades com mais firmeza, com menos choro, com mais coragem. E em seguida a gente vai entendendo melhor o que está escrito no Livro dos Espíritos e no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade. Capítulo 15 do Evangelho: fora da caridade não há salvação. Porque só a caridade que vai com o tempo eliminando em nós a causa dos nossos erros, que é o egoísmo, o orgulho, a ganância, a ostentação e tantos outros vícios que nós temos ainda. E a caridade, a partir do momento que nós vamos praticando-a, ela vai nos purificando, ela vai nos limpando. E aí então vamos conseguindo sim
essa identificação tão almejada que nós temos latente em nossos corações para com Deus. Nós vamos então elevar as nossas mentes, agradecer mais uma vez essa bendita oportunidade de todos nós estarmos aqui com a espiritualidade amiga, sempre nos orientando, essa mesma espiritualidade que está por todos nós, e nós pedimos a ela que estejam também por todos aqueles que ainda não entenderam a necessidade da religiosidade em nossas vidas. Que essa mesma espiritualidade possa interceder por todos aqueles que estão acamados, que estão nas ruas, que estão passando por todas as dificuldades possíveis. Que a graça de Deus esteja sempre em nós. Que assim seja. Que assim seja para todos nós. Um abraço.